Aleluia, glória a Deus. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 4. Deus abençoe a nossa leitura em nome de Jesus. As 7 mulheres e 7 mulheres naquele dia lançaram a mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio esconderijo contra a tempestade, contra a chuva. Capítulo 5. A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, e derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Os meus ouvidos, disse o Senhor dos exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, até as grandes, excelentes, sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam para amanhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho se esquenta. As harpas e alaúdes e tamborins, epífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por causa do entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca, e desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pomba, e os que
entre eles folgavam a ela descerem. Então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se apacerão com empastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, pelo pecado, como se fosse com cordas de carro, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que o mal chamam bem ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce o amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça, pelo que com a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isso não tomou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte ante das nações de longe e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado nem claudicante, ninguém tosquenerá nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de perdeneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão, e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, com o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsias, e a luz se escurecerá em suas assolações. Aleluia. Capítulo 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu sequíssimo enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Enquanto disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não vem a ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será firmeza dela. Capítulo 7. Profecias contra Israel e a Síria. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Redim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as aves do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho Sear-Jazube saiam ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E disse-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartemo-lo entre nós e façamos reinar no reino dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede para ti ao Senhor, o teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vós fadigardes
os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, e até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria, e virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia refará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 moedas de prata será para as sarças e para espinheiros. Com arco e flechas se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas, e senão irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. E assim nós estamos dando uma pausa nessa leitura. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória e honra do Senhor. Não se esqueça de compartilhar, dar o seu like, para que possamos continuar mencionando da palavra, da leitura do Senhor, né, da palavra do Senhor, que é a bússola para o crente. Então, que você faça compartilhar, se inscrever, comentar, que Deus te abençoe de maneira especial, em nome de Jesus. Amém.